Olá pessoal, eu sou o irmão Josué e nós estamos iniciando mais um vídeo de estudos bíblicos. O canal se chama Bíblia, Alimento Espiritual e nós estamos no vídeo 6 do canal, no tema 1, na aula 6 do tema 1. E que tema é esse? Nós estamos estudando escatologia bíblica, que é o estudo do fim dos tempos, né? O fim da humanidade. E aí eu gostaria de mencionar algo antes da aula começar. Esse canal não é um canal de vídeos aleatórios, quer dizer, assuntos diferentes uns dos outros, em que você escolhe que assunto é do seu interesse. Você pode até escolher o vídeo que você quer assistir, mas o meu canal é um canal sequencial. Isso quer dizer que, para entender melhor esse vídeo 6, fica melhor entendido o conteúdo se você voltar e assistir às aulas anteriores, e eu recomendo isso, que você volte para os primeiros vídeos e entenda a sequência do assunto, que no caso nós estamos estudando o tema 1, escatologia. Para entender a aula 6, é melhor que você tenha assistido às 5 aulas anteriores. Então nós estamos estudando escatologia bíblica e nós vamos estudar hoje a lição 6. O que foi que a gente viu nas lições anteriores? Na lição número 1, a gente estudou sobre o princípio de dores, que é o período em que a sociedade vai estar vivendo antes do arrebatamento da igreja. Na lição 2, nós estudamos sobre exatamente o evento, o arrebatamento da igreja, que Jesus prometeu em João 14, né? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Na lição 3, nós estudamos as três correntes de pensamento em relação ao arrebatamento da igreja relacionados à tribulação, por isso o nome tribulacionismo. Nós vimos que existe uma corrente, né, onde evangélicos creem que o arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação, chamado pré-tribulacionismo. Nós vimos que há uma corrente que concorda ou pensa ou defende que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação, que é a meso, e existe uma corrente que acredita que o arrebatamento da igreja acontece depois da grande tribulação, chamado de pós-tribulacionismo. Como eu concordo com o pré-tribulacionismo, a lição 3 foi exatamente mostrando os argumentos que defendem que a igreja não passa pela grande tribulação. Na lição 4, nós estudamos o livro de Daniel, né, o precursor. Daniel foi um profeta que falou exatamente o mesmo conteúdo do Apocalipse de João. E Daniel viveu 650 anos antes de Jesus nascer. Mesmo assim, ele também falou sobre escatologia e sobre o fim dos tempos. Na lição 5, que foi a anterior a essa, nós estudamos que Daniel defende o pré-tribulacionismo. Nos textos de Daniel, 600 anos antes de Jesus nascer, Daniel defende que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. E agora nós vamos para o conteúdo da lição 6, que tem como objetivo responder a essas perguntas. O Apocalipse é o fim do quê? Quando a gente estuda escatologia, nós estamos estudando o estudo do fim dos tempos. Muito bem, que tempos? Onde está o início e o meio dessa história? Quando se estuda Apocalipse, quando se estuda escatologia, os professores dessa área vão falar sobre o fim da humanidade. Sim, mas por que a humanidade vai ter fim? Por que a Terra vai acabar? Eu acho que essas perguntas são importantes. E eu dediquei a lição 6 exatamente para responder isso. Por que nós estamos estudando o fim de algo? Nós estamos estudando o fim do quê? Eu espero que os irmãos tenham entendido esse slide. Nós vamos estudar hoje o motivo pelo qual a escatologia é o fim de alguma coisa, certo? Então nós vamos para a lição 6, e a lição 6 tem como título o plano de remissão do homem, certo? Então estudar Apocalipse, estudar escatologia, estudar o fim dos tempos está estudando o fim exatamente do plano de remissão
do homem. E aí essa lição está dividida em introdução, o que é remissão. No tópico 1 nós vamos ver o profeta Daniel falando sobre esse plano de remissão. No tópico 2 nós vamos ver o padrão e o porquê que esse plano precisou ser criado. Quando Deus criou a terra, o homem não precisava de remissão não. Mas aconteceu algo, teve um motivo pelo qual o plano de remissão precisou ser criado, e o Apocalipse e a escatologia é o final desse plano. Nós vamos ver no tópico 3 as linhas de tempo de Adão até Jesus e as várias falhas, não de Deus, mas por culpa do ser humano, desse plano de remissão ser cumprido. E aí, de Adão até Jesus, essa linha do tempo vai pegar o Velho Testamento. Por que nós não vamos estudar uma linha do tempo do Novo Testamento? Porque Jesus, ele selou o início do fim, vou repetir, o início do fim do plano de revisão. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele já venceu a morte. Mas ele disse a nós, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí, quando ele vir de novo, é que ele vai cumprir o final do plano. Então, Jesus, ele cumpriu o início do fim do plano de remissão do homem. E aí nós vamos ver no tópico 4 as eras e o tempo, certo? Desse plano. E no tópico 5, tendo entendido todos os outros tópicos anteriores, nós vamos ver o plano de remissão completo. E eu vou dizer a vocês, se vocês começarem por esse tópico 5, vai dar uma embaralhada na cabeça e vai dar um nó. Porque é preciso ver todas essas explicações anteriores para quando a gente visualizar o plano de remissão completo, conseguir entender. Então é bom que essa aula seja vista completa, né? Que o irmão se desconcentre das coisas exteriores e se concentre exatamente em tudo que a gente vai estudar para entender o tópico 5. E logo após nós vamos para a conclusão da lição. Então nós vamos iniciar pela introdução. O que é remissão? Certo? O que é o plano de remissão? Bem, quando Deus criou o homem, ele criou o homem lá, né, no Jardim do Éden, colocou o homem lá para o homem tomar conta, e a gente vê que o homem tinha contato com Deus todos os dias. Esse versículo eu vou usar lá no final da lição. Gênesis 3:8 mostra que Deus tinha comunhão com o homem. E o versículo diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Quer dizer, todos os dias, no final da tarde, quando já estava perto de anoitecer, Deus vinha e tinha contato com Adão. Acontece que Adão não deu ouvidos apenas a Deus, ele deu também ouvidos a Satanás, né? Satanás tinha inveja de tudo que Deus tinha criado, e aí teve aquele processo, né, de Adão e Eva ser enganado pela serpente. Em Gênesis 3, os versículos 4 e 5 mostram isso. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Quer dizer, já começou mentindo, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele, do fruto proibido, comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí o resultado, né, deles terem dado ouvidos à serpente foi exatamente a expulsão do Jardim do Éden e exatamente a criação do plano de remissão, quer dizer, a volta do homem para perto de Deus. E aí Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O dicionário define destituído como que foi retirado ou afastado de alguma ocupação, de um ofício ou função, demitido. Certo? Então, por que nós estamos destituídos da glória de Deus? Porque nós nos afastamos de Deus. Nós nos demitimos da presença de Deus. E aí, o início do plano de remissão, ele se dá por uma promessa que Deus fez à humanidade, de voltar a ter comunhão com o ser humano, que aliás, é isso que significa a palavra remissão, né? Resgatar o homem do lamaçal do pecado. Gênesis 3, 14 e 15 diz: então o Senhor disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, quer dizer, a semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar.
Aí está mostrando a promessa que Deus fez à humanidade de que a serpente seria derrotada. A derrota do mal, a derrota de Satanás, é exatamente o cumprimento do plano de remissão. E aí nós temos a promessa que Deus fez a Adão. Quem não ouviu falar de Jesus? Nenhum homem vivo tem o direito de abrir a boca para dizer isso, porque Adão foi evangelizado. Quando aí diz que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, Adão estava sendo evangelizado de que Jesus iria vir. E agora nós vamos ver em detalhes essa promessa da derrota do mal. 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 9, diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, quer dizer, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Esse homem vai ter ódio de Deus e de tudo que Deus prega. O que Jesus falou, ele vai ter ódio. E aí, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Quer dizer que Satanás vai encaminhar o anticristo com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. É claro que o anticristo vai chegar com mentira, porque Satanás é o pai da mentira. E aí, o que é que vai acontecer com este homem que vai ser o último governante da terra e que vai governar com a mentira? A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quer dizer que na vinda do Senhor, ele vai soprar e destruir completamente o governante que vai estar governando com a mentira e sobre a eficácia de Satanás. Mas não só esse homem, também Apocalipse 20, do 2 ao 3, mostra Satanás sendo derrotado. Mostra que um anjo vem com uma cadeia na mão, e aí diz o texto que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou. Em outras aulas nós vamos estudar isso com detalhes, porque depois que ele é solto dessa prisão, ele é derrotado para sempre. Não é o interesse da nossa lição ver a derrota de Satanás agora. A gente está estudando na introdução o que é o plano de remissão. E fazendo um resumo do que é o plano de remissão, o homem tinha comunhão com Deus, se afastou de Deus, dando ouvido a Satanás, e aí, quando Satanás for derrotado e não puder mais tentar e enganar as nações, juntamente com o anticristo, Deus vai voltar a ter contato com o homem. Isso é remissão. O homem voltar a viver com Deus como Adão vivia e conversava com Deus todos os dias. Em comunhão com Deus, é claro. Então, nós vimos agora o que é remissão e nós vamos agora para o tópico 1, onde Daniel cita esse plano. Lição 6, tópico 1, Daniel e o plano de remissão. Daniel, no capítulo 12, os versículos 1 e 3 diz: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Eu vou colorir agora o texto em detalhes, mostrando que a parte azul é exatamente o plano de remissão sendo cumprido, e a parte vermelha são aqueles que vão estar se encaixando dentro do plano. Mas naquele tempo, livrar-se-á. Quer dizer, vai haver o livramento do mal por parte de Deus em relação ao ser humano. O ser humano que crê em Jesus como único e suficiente Salvador, naquele tempo será livre do pecado, da tentação, do mal, certo? E quem é esse povo? Todo aquele que se achar escrito no livro da vida. E os que forem sábios, quer dizer, os sábios são aqueles que alicerçam a sua casa na rocha, que é Jesus, e só pode ser sábio quem se alimenta do que Deus falou, quer dizer, a Bíblia. E aí os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, como as estrelas. Quer dizer, no dia do arrebatamento da igreja, nós não vamos receber roupas resplandecentes que brilham. Então nós vamos brilhar como as estrelas. E onde vai acontecer esse encontro? Nos ares, nas nuvens. Então, os que há muito ensinam a justiça, os que há muito ensinam a Bíblia, que é o que eu estou fazendo agora, e espero que vocês também façam, ensinem aos outros a Bíblia.
Os que ensinam a justiça para muitos vão resplandecer como as estrelas, usando essas roupas resplandecentes. Então isso aqui é Daniel mostrando o plano de remissão. Nós vamos morar com Deus usando vestes resplandecentes. Então nós estamos terminando agora o tópico 1, onde Daniel mostra que o homem vai voltar a ter contato com Deus todos os dias, exatamente sendo redimido. Agora nós vamos para o tópico 2, mostrar o padrão e o porquê do plano ter sido criado. O que foi que aconteceu para que Deus precisasse planejar o resgate do homem para junto dele de novo. Certo? É isso que o tópico 2 vai falar. Adão, irmãos, foi criado com a mente de Cristo. Adão foi criado para pensar apenas o bem, para ver apenas o lado positivo das coisas. O que acontece? O padrão de Adão, ele quis não seguir a mente de Cristo, levou Adão a pecar, e é exatamente esse padrão que nós vamos ver agora. Adão foi enganado por Satanás, né? Satanás chegou e disse, olha, em outras palavras, a mente de Cristo não é bom para você não, porque a mente de Cristo só vai fazer você ver o bem. Então você pode comer desse fruto, porque Deus não vai matar você não, você vai ter o pensamento de Deus, vai conhecer o bem e o mal. Não é bom para você conhecer apenas o bem, é bom você conhecer tudo, o bem e o mal. E aí, vamos ver agora esse padrão e o porquê do plano de remissão ter sido criado. A gente vai começar vendo o padrão de Lúcifer, tá certo? O padrão de Satanás. Satanás, que a gente conhece hoje como inimigo do ser humano, inimigo da humanidade, o chefe dos demônios, antes da queda dele, ele se chamava Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, certo? Ele foi criado e ele é como sendo o melhor do céu. E ele era o quarto só abaixo da Trindade. Isso quer dizer que além de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o ser mais importante do céu era Lúcifer. Era ele que mandava em toda a estrutura do céu. Agora vamos ver o padrão de Lúcifer, para que ele tenha perdido esse padrão de anjo de luz e ter se tornado Satanás. O padrão de Lúcifer está aí, ó. Ele foi feito por Deus, ele era criatura de Deus, era menor que Deus e quis ser maior. O que foi que aconteceu? Lúcifer tentou se exaltar, e porque ele tentou se exaltar, ser mais do que Deus, tomar o trono de Deus, ele foi humilhado e rebaixado. Agora nós vamos ver um padrão, irmãos, que eu queria que vocês prestassem bem atenção no slide, que eu só vou mudar o nome Lúcifer, Satanás, por Adão. Nada mais está mudando, nem a imagem e nem as palavras, só o nome Adão. Agora o que vai mudar é exatamente a imagem. Notem que as palavras são as mesmas, eu só estou tirando a imagem de Lúcifer e colocando a de Adão. Vamos ver o padrão de Adão? E os irmãos vão ver que foi exatamente o mesmo de Lúcifer. Adão foi feito por Deus, ele era criatura de Deus, Adão era menor que Deus, e ele quis ser maior, porque ele só conhecia o bem, e ele queria ter a mente de Deus, ele queria mais. E aí o que foi que aconteceu? Quando ele comeu aquele fruto, ele tentou se exaltar nas promessas mentirosas de Satanás, foi humilhado, rebaixado e expulso do jardim do Éden. O padrão dos dois foi igual, irmãos. Os dois foram criados sendo o melhor, Satanás sendo o melhor do céu e Adão sendo o melhor da terra. Satanás, como sendo o melhor do céu, era chamado de aferidor de medidas. O que é um aferidor de medidas? Todos os outros anjos foram criados baseando-se nele, porque ele era perfeito. Então Satanás, ele era o melhor do céu, abaixo de Deus. E Adão foi criado como a coroa da criação, ele era o melhor. Só que eles acharam que isso era pouco. Eles quiseram mais. Eles quiseram se elevar. E aquele que tenta se exaltar é humilhado. Note que Satanás não precisava de mais nada, ele era o melhor do céu. Adão não precisava de mais nada, ele era o melhor da terra. Mas os dois quiseram se exaltar. Agora vamos ver, irmãos, o padrão de Jesus. Jesus, ao contrário de Adão e de Lúcifer, ele era Deus. Aliás, ele continua sendo Deus e vai continuar sendo.
Jesus era o Criador. Em João 1 mostra isso, que ele estava com Deus e tudo foi feito por ele. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito na criação se fez. Tudo foi feito por ele e para ele. Então, Jesus é Deus, é o Criador, ele não é a criatura, e ele é igual a Deus, Pai. E aí, porque Jesus quis ter comunhão com o homem, depois que o homem pecou e se afastou da presença de Deus, Jesus se humilhou. Porque ele se humilhou, morrendo na cruz, ele foi exaltado e recebeu um nome sobre todo nome. O padrão de Jesus foi o contrário de Lúcifer e de Adão. Olha agora essas setinhas. Satanás quis se exaltar, foi rebaixado. Adão quis se exaltar, foi rebaixado. Jesus se humilhou e foi exaltado. Lucas 14:11 diz: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Irmãos, eu gostaria de aparecer na tela agora de novo, para dizer que aqui nós já temos uma lição gigantesca. Se em qualquer situação eu ou você quiser se exaltar, nós vamos ser humilhados. No emprego, em casa, na rua, onde a gente estiver. Se você se humilhar, Deus vai te exaltar e vai me exaltar em qualquer situação em que a gente tiver. Teve uma briga no trânsito? Se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Teve uma briga em casa? Teve um problema no trabalho? Se você se humilhar, você vai ser exaltado, porque a palavra de Deus não cai no chão. Voltando para os slides, Filipenses 2:8 diz: e achado na forma de homem, Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, do 9 ao 11 diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ninguém tem um nome mais importante do que o nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Quer dizer, os mortos têm que adorar Jesus, os vivos têm que adorar Jesus, e os anjos que estão no céu têm que adorar Jesus, porque o nome dele é sobre todo nome. E além de que todo joelho dos anjos, dos vivos e dos mortos precisam ser dobrados, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é tão poderoso e é sobre todo nome, que os vivos, os mortos e os anjos vão dobrar o joelho perante dele e vão com as suas línguas confessar que Jesus é o Senhor. E por que isso aconteceu? Porque Jesus seguiu um padrão diferente do de Satanás e do de Adão, que quiseram se exaltar e foram humilhados. Jesus se humilhou e foi exaltado por Deus. Agora que a gente viu o porquê do plano de remissão ser criado, por que o plano foi criado? Porque Adão se afastou de Deus. Certo? Ele seguiu o padrão de Satanás. Foi isso que a gente viu agora no tópico 2. Por causa disso, o plano de resgatar o homem foi criado. Agora nós vamos ver no tópico 3 a linha do tempo de Adão até Jesus. Depois de Jesus não precisa, porque Jesus foi perfeito. Certo? Romanos 5, 17, 18 diz: porque se pela ofensa de um só, quer dizer Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, quer dizer o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, a morte de Jesus na cruz, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Isso é o plano de remissão, irmãos. Nós tínhamos comunhão com Deus, Adão pecou e nos afastou de Deus, e Jesus morreu na cruz para nos dar vida e vida com abundância e nos aproximar de Deus. E o Apocalipse e a escatologia é exatamente o fim desse plano que nós estamos vendo agora. Então vamos ver a linha do tempo de Adão até Jesus, né? Adão foi criado, e aí a descendência de Adão, depois que ele pecou, se afastou de Deus. E aí Deus olhou para o mundo, né, e viu que estava todo mundo se afastando de Deus. E aí ele decidiu fazer uma tentativa, reiniciar a humanidade. E aí Noé, que era fiel a ele, entrou na arca com a família dele. Todos os outros homens foram exterminados. Né? Será que a descendência de Noé iria ter comunhão com Deus? A resposta é não. E aí o que acontece?
a descendência de Noé voltou a se afastar de Deus, assim como a descendência de Adão, e Deus olhou para a terra e viu um homem que tinha fé, exatamente Abraão, que se chamava Abrão, né? E aí Deus fez uma promessa de que Abraão seria o povo dele, e de Abraão nasceu Isaque, o filho da promessa, e de Isaque saiu Jacó, que se chamou Israel. Se alguém não sabia, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e o país hoje Israel é exatamente por causa de Jacó. Acontece que Jacó teve vários filhos, um deles foi José, né, um filho abençoado. A gente vê durante toda a vida de José que ele foi um filho temente a Deus. E aí o que acontece é que José foi vendido como escravo para o Egito, e lá ele se tornou governador, interpretando os sonhos de Faraó, que falava que 7 anos de abundância ia vir e 7 anos de fome iriam se seguir. Tudo dentro do plano de Deus. O que acontece é que nos anos de fome, a família de José, junto com Jacó, foi lá para o Egito, para não morrer de fome. Sendo que quando a fome acabou, eles deveriam ter voltado para Canaã. A terra prometida já era de Abraão. Abraão morava lá, Isaque morou na terra prometida, Jacó também e José também. Só que quando a fome acabou, em vez de eles voltarem para a terra prometida, eles quiseram ficar no Egito porque o rio Nilo era melhor do que o poço de Jacó. Dava mais trabalho tirar água do poço de Jacó do que o rio Nilo. E isso foi um erro, eles terem ficado lá, porque a descendência de José começou a adorar os deuses do Egito. E aí, depois de 400 anos de escravidão, pelo erro deles, de não ter voltado para a terra de Canaã, ter ficado no Egito, precisou nascer Moisés, o libertador, que pegou todo o povo de Deus e, através daquelas 10 pragas contra Faraó, tirou o povo de Israel do Egito e trouxe esse povo de novo para a terra que já pertencia a eles, que, é claro, estava com outros povos. Eles passaram muitos séculos longe daquela terra e eles tiveram que lutar contra todos esses povos. E quem lutou foi exatamente Josué, o sucessor de Moisés, foi quem derrubou as muralhas de Jericó e invadiu a terra e recuperou a terra que já era deles. Então, sempre as descendências vão se afastando de Deus. Os descendentes de Adão se afastaram de Deus, os descendentes de Noé se afastaram de Deus, os descendentes de Abraão se afastaram de Deus e foram escravos de Faraó. E aí Moisés levou o povo para a terra prometida. E aí inicia-se um período chamado de o período dos juízes. Deus governava o povo e levantava um juiz como Débora, um juiz como Gideão, um juiz como Sansão, para governar o povo. Mas o povo confrontou Deus e disse: nós não queremos ser governados por ti. Nós queremos um rei, porque as outras nações têm rei. E aí Deus disse: olha, o rei é um homem, ele não vai ser justo, ele vai cobrar imposto caro, é melhor vocês continuarem comigo. Mas o povo exigiu um rei. E Deus disse: escolham vocês um rei. E a escolha foi Saul, né? Um endemoniado que só tinha paz quando Davi tocava a harpa dele. É como os espíritos malignos se afastavam de estar tirando o juízo de Saul. Para mostrar que Saul, a escolha dos homens, foi uma escolha falha. E aí Deus instituiu o rei Davi, um homem segundo o seu coração, né? E foi a Davi exatamente que foi feita a promessa aquela promessa feita a Adão, de que um nasceria e que pisaria a cabeça da serpente. A gente sabe que esse seria Jesus. E aí Deus prometeu a Davi, por ele ser um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, Deus prometeu que a partir dele nasceria exatamente Jesus. Então, entre Davi e Jesus teve muitos reis, mas Jesus foi o último da descendência de Davi, e ele veio exatamente para morrer na cruz do Calvário e cumprir o plano de remissão, quer dizer, resgatar o homem do pecado e aproximar o homem de Deus. Então nós temos aí um resumo de todo o Velho Testamento. Tem mais histórias? Tem. Mas o que eu estou mostrando aqui é que a descendência desses homens foram falhando até Jesus morrer na cruz do Calvário e nos resgatar. Agora que a gente viu as linhas do tempo de Adão até Jesus, a gente vai ver o tempo em relação às eras, no tópico 4. E nós vamos começar com o tempo do planeta Terra. Certo?
Quanto tempo a Terra, desde que ela foi criada, vai existir? A ciência tem uma opinião, a Bíblia tem uma opinião e o judaísmo tem uma opinião em relação a isso. A ciência diz que a Terra tem milhões de anos e esses milhões de anos vêm da teoria do evolucionismo, né, que difere do criacionismo. Charles Darwin criou essa teoria, né, que diz que o Big Bang foi uma explosão que criou todos os planetas e a Terra foi criando bactérias da água e essas bactérias viraram peixe e esses peixes saíram da água e foram evoluindo. E uma dessas evoluções foi o macaco, que evoluiu até chegar ao ser humano como ele é hoje. Quer dizer, a Terra tem milhões de anos e o evolucionismo é uma coisa lenta, onde um peixe passa a ser mamífero, um mamífero passa a ser ave e assim por diante. Essa teoria é totalmente contrária ao criacionismo, que é o que a Bíblia defende, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, e que o homem não veio evoluindo de um outro animal, mas foi criado do pó da Terra. Então, de acordo com a ciência, né, a Terra tem 65 milhões de anos, e apesar da ciência afirmar que a Terra possui 65 milhões de anos, a Bíblia, nós estamos agora indo para o criacionismo, registra que a Terra está para completar mais ou menos 6 mil anos. O que é que eu entendo com isso, 6 mil anos? Que assim como Deus criou a Terra em 6 dias e no 7º descansou, o ser humano, depois que se afastou de Deus, vai passar aqui na Terra 6 mil anos em guerra, em assassinatos, em pecado. E o 7º milênio vai ser exatamente o milênio que Jesus vai governar aqui na Terra, que a gente vai ter uma aula só sobre isso. E esse 7º milênio, a Terra vai descansar da guerra. Assim como Deus descansou no 7º dia, o 7º milênio vai ser um milênio de descanso. Então, diferentemente do que a ciência diz, que a Terra tem 65 milhões de anos, a Bíblia diz que a Terra está para completar 6 mil anos e o judaísmo combina mais ou menos com essa opinião da Bíblia. Agora vamos ler o texto de baixo. Podemos calcular essa idade da Terra, 6 mil anos, estudando o tempo de vida dos homens de Deus visto na Bíblia, em suas genealogias. É só somar. Então, fulano viveu tantos anos e teve um filho. Esse tempo que ele viveu solteiro, é só a gente somar. Eu não vou fazer isso nessa aula. Se os irmãos quiserem ver essas genealogias, existem estudos na internet que vocês podem encontrar e também livros que mostram que a Terra está para completar 6 mil anos através das genealogias bíblicas. Indo agora para o tempo do nosso planeta Terra em relação ao judaísmo, o Talmud, no folheto Avodah Zará, página 9a, é só você pesquisar na internet essa referência, estabelece que o mundo como conhecemos somente irá existir por 6 mil anos. O calendário judaico tem seu início determinado pela hipótese que o tempo começou na criação da alma de Adão por Deus. Conforme relatado no Gênesis, muitas pessoas acreditam que os anos da Torá, ou a Bíblia judaica, devem ser considerados simbólicos. Irmãos, eles calculam que de Adão para cá está, mais ou menos 6 mil anos, só que eles não têm a data exata da criação de Adão. Esse é o problema. De acordo com antigos ensinamentos judaicos, o ano de 2006 equivale assim a 5.766 anos desde a criação. No calendário judaico, portanto, de acordo com o cálculo deles, o fim do mundo, pelos preceitos judaicos, ocorrerá em 30 de setembro de 2239. Quer dizer que o arrebatamento aconteceria nesse período. Por que é que a Bíblia não concorda com esse tempo? E deixa essa interrogação para a gente. Exatamente porque Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora da vinda dele. Nem os anjos do céu conhecem, apenas o Pai. Foi bom Jesus ter dito isso, porque aí anula essa data, 30 de setembro de 2239. Nem os judeus têm como prever exatamente quando o mundo vai acabar. E aí nós vamos ver agora as linhas do tempo em gráficos, certo? De Adão até Jesus nós temos o nascimento de Adão, e aí o homem se afastou de Deus, até que Deus precisou colocar lei escrita. E aí nasceu Moisés, e ele subiu o Monte Sinai, recebeu as 2 tábuas com as 10 leis, e aí começa o período em que nós chamamos de a Era da Lei, até o nascimento de Jesus. Então, de Adão até Jesus, nós temos o Velho Testamento. De Adão até Moisés, Deus falava com os homens. E de Moisés até Jesus,
né, nós temos a lei do Velho Testamento. Agora nós vamos ver a Era da Graça. Esse gráfico vai ser aumentado. A Era da Graça, nós temos agora a junção da Velha Aliança com a Nova Aliança. O que era a Velha Aliança? Matar animais para que o sangue deles perdoasse o pecado. E a Nova Aliança foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então nós temos aí o que nós vimos no slide anterior e mais a continuação. O nascimento de Adão, o segundo ponto é Moisés, onde inicia-se a Era da Lei, e nós temos aí o nascimento de Jesus, que não veio destruir a lei, mas veio iniciar a Nova Aliança. E aí, com a morte de Jesus na cruz e a ressurreição dele, a ascensão dele aos céus e a vinda do Espírito Santo, inicia-se a Era da Graça. E quando é que a Era da Graça termina? Nessa setinha verde, que é exatamente o arrebatamento da igreja. Isso quer dizer, irmãos, que nós hoje, no dia que você está assistindo essa aula, nós estamos ainda na Era da Graça, porque o arrebatamento não aconteceu. Então nós temos aí o fim da Era da Graça com o arrebatamento da igreja. Eu vou aumentar agora a linha do tempo e nós vamos ver o início com Adão, o segundo ponto Moisés, a Era da Lei, o terceiro ponto Jesus, iniciando a Era da Graça com o Espírito Santo, e a bolinha verde é exatamente esse arrebatamento da igreja, certo? Que não aconteceu ainda. Então, o que é esse período nesse retângulo cor de uva e que vai até o fim? É exatamente o estudo de escatologia. Agora eu estou respondendo as perguntas principais da aula de hoje. O fim que nós estudamos, a escatologia e o apocalipse, é o fim do quê? Exatamente essa linha do tempo aí. Nós estamos estudando o fim do plano de remissão do homem. E o fim é exatamente o julgamento do grande trono branco. Agora que nós vimos as eras e o tempo, né? Nós vimos aí de Adão até Jesus, de Jesus até o arrebatamento da igreja. Nós vamos ver o plano completo. Parece ser difícil, irmãos, mas não é tão difícil de entender isso não. Vamos da esquerda para a direita, né? Do ano zero, que foi a criação, até o fim. O que totaliza 7.000 anos. Vamos lá. Da esquerda para a direita nós temos a criação de Adão. Nós não sabemos quanto tempo Adão levou para pecar, né? Ele não levou dias, ele levou um período grande. Por isso que a interrogação está aí. E eu vou usar o versículo lá do início da aula que eu disse que iria usar, quando fala que Jesus, Deus, né? Que a gente sabe que é Jesus. Mas Deus, todos os dias da viração do dia, conversava com Adão e tinha comunhão com Adão antes do pecado. Então a queda aconteceu num período em que a gente não sabe quantos dias foi. Eu sei que depois da queda, o homem abandonou Deus e Deus viu um homem chamado Abraão e fez dele o povo de Deus, quer dizer, Israel. E aí o povo de Deus se afastou de Deus e precisou que Moisés nascesse para trazer a lei de Deus, os 10 mandamentos. E aí, quando Jesus nasce, termina exatamente a Era da Lei. Agora, olhe lá para baixo, que tem um número 3.500, que pode ser aumentado para 3.600, 3.700, 3.800, porque nós não temos essa previsão perfeita por causa de Adão. Nós não sabemos o dia que Adão foi criado, nós não sabemos o dia zero. Se a gente soubesse o dia zero, nós teríamos como calcular o dia do arrebatamento da igreja. Então, como a gente não sabe o dia zero, então de Adão até Jesus teve mais ou menos um período de 3.500 anos ou mais, certo? 3.600, tal. Jesus, né, vai aos céus e inicia com o Espírito Santo a Era da Graça. Depois disso acontece, né, o arrebatamento da igreja. Esse período do ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, dura mais ou menos 2.500 anos ou menos. Então, cada ano que a gente tirar desses 2.500, a gente acrescenta nos 3.500. Então, esse período pode, até o arrebatamento da igreja, durar 2.100 anos. Pode acontecer hoje, certo? Todos os anos que diminuir desses 2.500 vai para o 3.500. Agora, note que se você calcular do dia da criação até o arrebatamento da igreja, a gente tem mais ou menos 6.000 anos, porque 3.500 mais 2.500 dá 6.000. Certo? Dá mais ou menos isso aí, 6.000 anos. E aí, depois do arrebatamento da igreja, acontece um período de 7 anos, que esse asterisco está mostrando lá embaixo, que é o período da grande tribulação. E aí acontece a vinda de Jesus, onde Jesus governa 1.000 anos,
E aí, na vinda de Jesus, a Terra completa 6.000 anos, combinando com o judaísmo e o que a Bíblia fala, né, divergindo da ciência, que diz que a Terra tem 65 milhões de anos. E aí, com a vinda de Jesus, depois da grande tribulação, nós temos aí 6.000 anos e acontece o milênio, onde Jesus vai governar aqui na Terra por durante 1.000 anos, e nós vamos ter uma aula só sobre isso. Depois desses 1.000 anos, acontece o julgamento final, e aí começa a eternidade, onde a Terra é destruída. Então, o plano de remissão começou com Adão e Eva se afastando de Deus, e com Jesus vindo no meio dessa história, para, com o sangue dele, pagar o preço para, no final do julgamento do trono branco, nos resgatar e nós vivemos com ele. A gente está estudando, irmãos, Apocalipse, estudando escatologia, o fim dos tempos, mas eu acho que essa aula foi extremamente importante para os irmãos entenderem o início e o fim desse plano. A gente não pode estudar Apocalipse simplesmente por estudar. A gente tem que saber que o Apocalipse é Deus buscando a comunhão com o homem de novo. E agora, indo para a conclusão da lição de hoje, né? A gente vai terminar a aula de hoje. Eu gostaria de mostrar de novo o plano de remissão completo e mostrar que escatologia, que é o tema das nossas aulas, abarca exatamente o que está dentro desse retângulo cor de uva. Notem que o arrebatamento da igreja não é a primeira coisa. O retângulo cor de uva, ele pega um pouquinho antes do arrebatamento, que é exatamente como a sociedade vai estar vivendo antes do arrebatamento. Então agora eu vou apagar tudo que está para trás do plano de remissão e mostrar apenas a escatologia, que é o tema dos nossos estudos, que nós estamos na aula 6. Vamos expandir exatamente esse retângulo cor de uva. Vai dar nisso aí. A sociedade antes do arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja e os 10 fatos que vão acontecer nesse período. Isso é escatologia. Isso é Apocalipse. Então, o número 1 a gente já estudou, que é o princípio de dores, como a sociedade vai estar deteriorada, né, e afastada totalmente de Deus, sabendo que os crentes estão aqui, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse evento 2 é exatamente o arrebatamento da igreja. E aí falta, em outras lições sobre escatologia, a gente estudar essas outras bolinhas que estão aí, certo? 3, que é a grande tribulação. 4, que é o tribunal de Cristo com as bodas do Cordeiro. 5, que é a segunda vinda de Cristo depois da grande tribulação. E assim por diante, certo? Eu espero que os irmãos tenham entendido o plano de remissão de Deus. Deus criou o homem para viver junto com ele em comunhão. O homem se afastou e o plano de remissão é exatamente derrotar o mal e fazer o homem ter comunhão de novo com Deus. E estudar o fim desse plano é estudar escatologia e estudar o Apocalipse. Então nós estamos concluindo a aula de hoje. Que o Senhor abençoe a todos e até a aula que vem.